Agora sua vez, meu brother. Amém, amigo. Não, realmente a coisa está escancarada, né? Tá diante de nós, né? Assim como o Eterno está tentando, né? Se esforçando em levantar um povo e preparar um povo, né? Para poder receber o rei, né? Recebê-lo como o rei que ele é, né? E isso que nós precisamos fazer. Só, só voltando a comentar aqui sobre o que o Ravel falou, Mateus, Mateus 24? Perdão. Mateus 24, né? Falando que. Só um minutinho, deixa eu achar aqui. No 34, né? Ele é seguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Conta o dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vida do filho do homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se. Olha, gente, para vocês que não vivem aqui nos Estados Unidos, uma coisa que é peculiar sobre a nação americana, tudo que envolve em relação à comida, bebida, o carro que você dirige, a casa que você tem, tudo é focado justamente no materialismo. E é o que realmente tem trazido mesmo a cilada do inimigo em relação ao sentido de. Teve uma passagem que o inimigo se apareceu para o Messias e ele falou assim: ó, se você me adorar, eu te darei todos os reinos dessa terra. E eu vejo, infelizmente, muitos do sistema cristão que são focados nos bens desse mundo, no dinheiro, na casa, que quer ter um barco, que quer ter isso. Ou seja, o foco dele realmente não é conhecer a palavra de Deus, não é servir o Eterno da forma que o Eterno quer servir. E eu não estou falando isso de uma forma genérica, mas eu vou dizer que 70% é assim. Querem o reino desse mundo. Só que o reino desse mundo vai ser destruído, vai ser acabado. Então muitos estão se dando em casamento, muitos estão comendo, bebendo e não estão realmente preocupados com os eventos que estão. Ou seja, tudo que aconteceu no reino, vamos dizer, antes do dilúvio, está acontecendo. Eu estava vendo um artigo recente com um rapaz e ele falou uma coisa que me deixou realmente interessante, intrigado. Se você vê as comunidades do mundo antigo, eles tinham um avanço tecnológico que hoje, somente hoje, nós estamos alcançando. E ele fala até, por exemplo, esse negócio de clonar, essas coisas, ele fala que o mundo antigo já tinha acesso a essas coisas, a certas informações, talvez dado pelos demônios, não sei, tá? É tudo especulação, mas você vê que estamos caminhando para um mundo pré-diluviano. E ele fala, nesse estudo que ele fala, era assim, a nível de desempenho tecnológico que o mundo moderno hoje ainda não tem, mas naquela época já tinha. Como é que eles construíram essas pirâmides, como é que eles conseguiram carregar essas pedras e cortar as pedras. Eu que trabalho com obra, eu sei o que envolve você cortar um granito. E eles tinham um equipamento 1000 vezes melhor do que a gente tem hoje. Então, estamos avançando, a tecnologia está avançando, mas o nível moral está realmente caindo. E tem uma religião por aí que diz que só vale as leis morais, né? Que as leis sacerdotais já não vale mais, né? Que a única lei sacerdotal que vale é o batismo, é a Santa Ceia, é o dízimo, mas o resto já não vale mais. Bom, não é isso que eu estou querendo falar, mas simplesmente acrescentando o que o Ravé falou. E se alguém quiser ver esse estudo que eu fiz já tem algumas semanas sobre a parábola das 10 vezes, eu estou colocando aqui na net aqui também, que está falando sobre a minha visão hebraica sobre o que é um casamento, né, sobre a união das 10 casas, qual é o propósito bíblico do Messias, né?
coisa que muitos da igreja do sistema evangélico nem sabem sobre a restauração de todas as coisas através do profeta Elias. Bom, vamos lá. O meu estudo vai ser rápido. Vai ser coisa simples, bem básica, mas porém vai ser impactante. Olha, eu tenho lido, estudado algumas coisas no livro de Romanos, não muito a fundo, mas uma coisa assim bem light, bem superficial. E amigos, vou falar uma coisa para vocês. Aquele conceito que se tem que Paulo é contra a Torá, que Paulo é o apóstolo dos gentios, e que os gentios têm uma lei que é distinta da dos judeus, e que o Shabá é para os judeus e não é para os gentios, e a única coisa que o gentio tem que fazer é aquelas 4 leis de Atos 15, que nós já fizemos também, estudo também a respeito disso. Hoje eu quero falar uma coisa bem simples, eu não vou nem falar praticamente, eu só vou ler, e eu quero que vocês reflitam em cima disso. A palavra que o Eterno passou para Paulo, como ele é conhecido no sistema cristão como o apóstolo dos gentios, e eu vou falar uma coisa para vocês. O livro de Romanos, ele arrebenta com a igreja moderna de hoje, com o cristianismo, a infraestrutura do cristianismo moderno de hoje. Se você ler o livro de Romanos no conceito hebraico da fé, você vai ver que essa carta arrebenta com o sistema que é implantado hoje a nível teológico, a nível da manipulação que está ocorrendo no sistema e etc. Vamos lá, vamos ler o texto, vamos meditar um pouco nesse texto. Romanos 15, 1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Veja bem, é muito comum no sistema cristão hoje, ele enfraquece certas colunas, certas estruturas, para agradar o que está de fora, por de fora gostar do que está vendo lá dentro e falar, olha que legal, mas vocês fazem isso também? Vocês praticam isso também aqui? E vocês creem em Jesus? Creem em Jesus, mas também praticamos outras coisas, assim, para quê? Para agradar a estrutura do mundo, ou seja, vamos imitar um pouco do mundo para poder ganhar o mundo, e o que acaba acontecendo, a igreja acaba se contaminando com o mundo, e o mundo entra para dentro da igreja e faz aquela bagunça, né? E é tudo uma festa santa, né? Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Edificá-lo no quê? Na fé. Na fé de quem? Na fé de Yeshua, na ministração da palavra do Pai dele, na estrutura que ele já deixou preparar através dos apóstolos, que não era algo novo que ele inventou, era algo que já estava estabelecido. Lembrando uma coisa, não existe nada novo no Novo Testamento, simplesmente é a verdade, mais nada. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Ou seja, isso aqui está conectado a uma profecia. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Hoje o Evangelho está assim. Você vai numa igreja, se você está meio ruim das pernas, está faltando um dinheiro, você está meio quebrado financeiramente, o cara fala assim, o pastor, aceita Jesus que ele vai melhorar a sua vida, vai melhorar o trabalho, você vai ganhar mais dinheiro, e o que eu creio que isso também faz parte. Porém, não é só isso. Desculpa aí pelo telefone aqui. Mas também não é só isso. Não é para você ficar rico, para você trocar de barco, a indústria que você tem de negócio, de restaurante, para você ficar cada vez mais rico. Mas, ou seja, Jesus não morreu na cruz para fazer ninguém rico. E esse negócio de agradar o que está de fora, por exemplo, esse final de semana aqui, numa igreja local aqui, fizeram uma festa. Eu nem sei direito, mas eu só vi o cartaz. Já me parecia ser tipo uma festa junina, algo assim. Uma igreja evangélica fez uma festa junina para poder ganhar, talvez, os católicos. Não sei muito direito qual era o propósito, né?
Mas estava lá o cartaz, aquela coisa, com barraquinha, tenda, etc. Então, olha que está falando do texto, vamos de novo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, ou seja, ele não fez a própria vontade dele. Mas ele não é Deus? Não é assim que o sistema cristão pensa e crê? Que ele não é Deus? Se ele é Deus, como é que ele não fez? A quem é que ele quis agradar? Os insultos daquele que tem insulto caíram sobre mim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, ou seja, algo já foi pré-escrito, um fundamento já foi pré-estabelecido para que para nós nos ensinar, para que seja de instrução. Lembrando que a palavra ensinar aqui está conectado com a palavra Torá. Lembra que o Ravé falou alguns minutos atrás sobre ensinar, porque é assim, ó, quem ensina a Torá, aprende a Torá. Eu estou aprendendo algo aqui. O Eterno está falando dentro do meu coração aqui. Só do fato de você abrir a palavra de Deus e ter o desejo de compartilhar com algo, no desejo de que a pessoa veja o que você está vendo, o Eterno vai te mostrando mais coisas que estão ocultas. Porque, de novo, nós não estamos fazendo isso, não é mercancia, não é negócio que nós estamos fazendo aqui. O único custo que eu tenho para fazer aqui é o meu tempo e a minha internet, e o meu computador que eu investi, mais nada. Nós não temos jatos, não temos limousine, nada disso. Foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança, quer dizer, é algo que você tem que... existe uma luta, existe uma oposição. Para você ser ingressado nesse reino, existe uma forças que são contra a vontade de fazer a vontade do Pai. Ou seja, não é esse oba-oba, levanta a mão, aceita Jesus e vai para o céu e vamos oba-oba, começa a dar o dízimo aqui e aí o pastor vai querer te pegar naquele drama. Não, Jesus te livrou da lei, mas o dízimo prevalece. Cuidado, amigo, vamos analisar, vamos questionar esses homens. Não tenha medo de enfrentar o sistema religioso. Pergunte, questione, acima de tudo, pergunte ao Eterno, né? E de bom ano procedentes nas escrituras. Qual é as escrituras que existiam nessa época? O Tanakh. Mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, deles o espírito de unidade. Unidade não é que todo mundo vai pensar de uma forma robótica, todo mundo pensa igual. Eu não penso igual o Yachar, eu não penso igual o Fábio, e nem tampouco igual o Grana, e muito menos igual o Raimundo. Mas o nosso objetivo, a nossa união é o que? O Messias, a Torá, a palavra do Eterno, e de restabelecer o reino do Mashiach como embaixador dele, representante dele, e não de anular aquilo que o pai dele já fez, como é o sistema, infelizmente, a gente tem que usar. Porque nós, mas vocês estão atacando o cristão. Nós não atacamos o sistema cristão que usa as escrituras do Mashiach, que usa a palavra do Messias, coloca a palavra dos emissários, dos profetas, distorce o sistema. Por que vocês não falam nada contra o Islã? Porque o Islã já está condenado, amigo. Mas no meio dessa Babilônia cristã, apostólica, evangélica, romana, tem povo do Eterno. E o povo do Eterno vai ouvir a voz do profeta. Mas você está se apresentando como profeta? Profeta é aquele que aponta o povo a voltar para as veredas antigas. Então nós somos profetas. Por quê? Porque nós estamos anunciando a Torá com o Messias e chamando o povo que está sendo enganado pelo sistema religioso a crer no Messias sem Torá. A única diferença de nós com esse sistema religioso aí fora é que nós estamos apresentando um Mashiach completo. Judeu, feio, não é loiro, de olho azul, cabelo, nada disso. Ele é de Jerusalém, pele queimada, sofredor, com dores, não é aquela coisa linda, não. Talvez ele é até parecido comigo. Nós estamos fazendo isso aqui, restabelecendo, restaurando as veredas antigas. E nós não somos únicos. Aqui nos Estados Unidos existem centenas de homens fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Aí eu creio aqui no Brasil também. Vozes que talvez a gente nunca vai ver. A gente só vai conhecer no reino vindouro.
Então a nossa unidade não é que nós pensamos exatamente igual, mas o gol é esse. O gol do Yashar, eu sei que é estabelecer um povo que, ou quem não crê, ou quem já crê no Messias, porém está sendo enganado pelo sistema, ok, a reconhecer o Yeshua verdadeiro, a, a, a desmontar isso que já foi estabelecido pelo sistema religioso. Segundo Cristo Jesus, para que com um coração e uma só voz, olha só, vocês glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A semana passada, um rapaz falou assim para mim, mas vocês, judeus, ficaram 40 anos no deserto. E eu virei para ele e falei, engraçado, né? Já são 500 anos de reforma. E 500 anos de reforma gerou o quê? 30 mil denominações. E dessas denominações, a única coisa em comum que vocês têm entre todas elas é que todas creem num Jesus, mas acima de todas são contra a Torá. Infelizmente, eu não quero ser contra ninguém aqui, mas eu vou mencionar, o sistema adventista é muito bom, por sinal, reconhece os 10 mandamentos, mas não são só 10, amigos. Yeshua não aboliu nenhum mandamento, não aboliu o sistema que você quiser chamar sacerdotal, ele simplesmente está suspenso porque você não pode cumprir com nenhum mandamento a nível sacrificial, não é esse o assunto hoje, mas você não pode cumprir com isso simplesmente, não é porque Yeshua veio, não, porque não tem tempo e não temos sacerdócio levítico. Não pode ter 2 sacerdócios. Não pode, se a prova maior que Yeshua é o Messias, é porque não tem o templo hoje. Porque se tivesse o templo, se o templo tivesse de pé e o sistema sacerdócio levítico estivesse funcionando, ia ter um grande problema em relação a quem é a pessoa do Messias. A prova que ele é o Messias é que nós não temos templo hoje. Vamos lá, seguindo. Portanto, aceite-se uns aos outros da mesma forma que Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. E se aceitar não é se conformar com o cara não, tá? O cara tem 4, 5 mulheres, vende droga, mas ele aceitou Jesus e já fazem 5 anos que ele continua do mesmo jeito, não mudou nada. Ele continua vendendo droga e continua com 5 mulheres. E de vez em quando ele vai até no centro de macumba e faz uma oferta também. Não, peraí. Não é porque ele dá oferta grande não, quer dizer que vai fazer vista grossa. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Lembra-se que o contexto hebraico de verdade está conectado com a Torá, mais conhecido, mal interpretado como leis. Para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Aí vem uma profecia, lá no B, vamos ver. Aqui embaixo, eu gosto desse programa que ele já te fala direitinho qual é a profecia. Olha lá. 2 Samuel 15:9, etc, está falando das profecias em relação a onde que está, quando você vê essa letrinha aqui, ó, por exemplo, G, A, B, etc, né? Vamos lá. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz, cantem de alegria aos gentios com o povo dele. Olha só. Não é o gentio cantando para lá e o povo de Israel cantando para o outro lado, não, amigos. É um só povo, uma só unidade. Não é judeu, Israel, absorvendo uma característica gentílica, pagã, misturando culto de Baal, culto de coelho que bota ovo de chocolate, nada disso. É ao contrário, é você largando o Natal, é você largando as festas pagãs, você largando essas coisas que são abomináveis diante do Eterno, e você se une ao povo dele. E mais, louvem ao Senhor, todos vocês, gentios, cante louvores a ele, todos os povos. Amigos, é que nem o Gandhi falou, o grande mestre Gandhi lá da Índia. Lá. O cristianismo é lindo, maravilhoso, só que ninguém experimenta. É uma grande verdade isso. Um homem daquela época falou isso. O cristianismo é lindo, maravilhoso. Amar o próximo é lindo, maravilhoso, só que ninguém experimenta.
E Isaías também diz: brotará raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Esses colocarão nele a sua esperança. Que o Deus de esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem na esperança pelo poder do Espírito Santo. Esse cabeçalho aqui, de novo, não faz parte das escrituras, mas nessa tradução eles colocaram Paulo, ministro dos gentios. Muitos que são anti-Torá, eles gostam, não, mas Paulo é o ministro dos gentios. Tipo assim, quer dizer o quê? Porque ele é um ministro gentil, então quer dizer que não precisa obedecer a Torá? Porque Paulo é um ministro. Eu não vejo conexão com isso, mas tudo bem. Sem contando que, lembrando que essa aqui é um livro de Romano, a carta de Romano é uma epístola, e foi escrito por Paulo, né? Pelo grande Paulo. Eu amo Paulo. Paulo ama a Torá e exalta a Torá. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos. Ou seja, os cristãos, vamos colocar assim, de Roma, estavam sendo instruídos aonde? Nas cartas de Paulo? Não, instruídos na Torá. Sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Ou seja, a visão hebraica da fé é assim, por exemplo, igual esse grupo que nós temos aqui. O grupo dos Efraimitas. É uma ideia que partiu do Raimundo, etc. e tal, junto com os outros, mas não é que o Raimundo é líder sobre mim e eu não sou líder sobre ele. Todos nós somos cooperadores. Cooperador para quê? Para ensinar. Ou seja, o conceito de ter um pastor e esse pastor é o chefão e ele que decide, ele que manda, isso aí não existe. O conceito bíblico é que seria os anciões que são o líder. Quanto a isso, se eu não me engano, posso estar errado, o Testemunho de Jeová tem essa visão. É um grupo de homens que são mais antigos, que tem mais instruções na palavra de Deus, que instrui outros na palavra de Deus. Então, quanto a isso, eles andam bem, eles têm essa forma, não tem esse formato de um líder, que um cabeça, que esse cabeça todo mundo sujeita a ele, chama ele de pastor e quem manda é ele. Sendo capaz de aconselhar-se uns aos outros. Ou seja, eu não preciso ir no meu pastor, no meu líder, marcar um apontamento. Eu vou me aconselho com o Yachá, com o Raimundo, e dali a gente troca ideia, conversa. E se alguém não tiver uma resposta para o problema, chama outro também, que também tem mais experiência. A mesma coisa as mulheres, vai buscar uma jovem, vai se aconselhar com uma senhora que tem mais experiência de vida, e assim vai, né? A respeito de alguns assuntos, eu lhe escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-vos novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável ao Deus, santificados pelo Espírito Santo. Ok. O fato do sistema cristão desprezar a Torá, eles não conseguem, não meditam nas paraxá. Por exemplo, nós já acabamos o livro de Levíticos algumas semanas atrás, e se você vê o sistema sacrificial, a forma que ele é apresentado, e Paulo está fazendo uma comparação aqui de uma forma aceitável, ou seja, se você, dependendo do tipo de oferta que você vai oferecer para o Eterno, existe uma oferta de manjares, oferta queimada, você vai oferecer um animal, esse animal tem que ser um animal coxo, tem que estar perfeito, não pode estar cego, tem que estar bonitinho, tem que estar tudo, né? Para você entender a santidade do Eterno em relação às nossas vidas, o nosso caminhar, o nosso viver, o nosso falar, o que você vê, o que você assiste na televisão. Gente, é muito triste de imaginar que existem evangélicos que gastam 2 horas por dia, semanalmente, com novela, assistindo aí novela, uma novela atrás de novela das 6, novela das 8, das 10, e novela de 1 da tarde, e às 3 repete uma novela que já passou 4 anos atrás. Isso não edifica nada a vida de ninguém, porque é uma fantasia que, infelizmente,
a vida normal, a vida verdadeira acaba imitando a arte. Existe um dizer aqui na América assim, que a arte, a vida acaba imitando a arte. Então, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito. O que é santificado? Separado. Como é que você é santificado? Romanos 10, 3. Vou botar aqui rapidinho. Vamos lá. O 10:4 é o mais, assim, né? É o versículo mais, assim, apreciado, né, pelo sistema, né? Porque o 10:4 fala, porque o fim da lei é Cristo, né? E a gente já fez um estudo a respeito disso, na verdade não é fim, mas sim a finalidade. Vamos lá para o 3. Porquanto, ignorando, vamos lá, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Vamos analisar uma coisa. O que ele está falando aqui? O Eterno já estabeleceu um caminho, uma trilha para você andar nesse mundo. A palavra Torá está associada com jornada de vida. Então o Eterno estabeleceu uma trilha. Imagine você na mata e alguém já passou naquela trilha, já picou o caminho, que já, ao ponto que já está até marcada, né? Já não nasce mais mato, grama ali, você só vê o barro. O Eterno já traçou um caminho para você andar. Esse caminho é a Torá. É a forma que a Torá ensina a viver, como é que você se apresenta diante dele, como é que você adora ele, como é que você se relaciona com ele. Então, vou analisar. Hoje, existe um sistema que quer estabelecer isso aqui, ó. Não se submeteram à justiça de Deus, né? Mas procurando estabelecer a sua própria justiça. Ou seja, eles não se submetem à justiça do Eterno. Para o Eterno, guardar o Shabat é algo justo. Para o Eterno, você separar a comida santificada para ele é algo justo. Isso é justiça para ele. Não que você está tentando se justificar. É tipo assim, você aceitou Jesus, vamos colocar nesses termos, aí você lê nas escrituras, lê lá no livro do Eterno. Olha, se você ver lá no finalzinho de Levítico, ele fala assim, ó, falando só de alimento, Levíticos 11, que sede santo porque eu sou santo. Ou seja, então o seu comer é como se fosse um culto ao Eterno, e esse culto santifica você, te separa você das outras nações, e o Eterno te vê como santo. Lembrando que santo não é ninguém que deixa de pecar, não, tá? Não é esse santo católico, não. É separado. Efésios 2 fala que para cumprir com as obras que o Eterno já separou lá atrás. Então, o Eterno tem um caminhar, tem um caminho que você andar nesse caminho é justiça para ele. Mas se você falar, ah, não, eu tenho um outro dia que eu considero mais santo que o próprio sábado, domingo. Aí você vai, em vez de você guardar o dia que o Eterno falou para guardar, você guarda outro. Ah, não, eu tenho o meu próprio menu. Ah, não, eu celebro minhas próprias festas. Essas festas bíblicas aí, isso é para judeu. Eu tenho o meu próprio. Mateus 5, vamos lá para Mateus 5 rapidinho, só para deixar isso bem claro, tá? Que o Eterno anda no caminho do Eterno, não inventa sistema religioso não, amigo, porque isso aí vai dar confusão. Olha o que ele fala aqui, ó. No 5,19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Amigo, nós não estamos querendo ser chamado grande no reino dos céus. Isso aqui para mim não interessa, porque eu estou preocupado é aqui agora, tá? Para mim poder herdar o reino do Eterno, eu tenho que cumprir com isso aqui, ó. É pela graça? É pela graça. Porém, se você viver pela graça, desobedecendo a Torá, tá? Em violação à Torá, segundo Mateus 7,23, vai dar pepino, vai dar problema. E olha o que ele fala aqui, ó, no 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino do céu. Você sabe que no primeiro século, praticamente os fariseus,
adicionar um monte de coisa na Torá, assim como é feito hoje. Um monte de coisas que não tem nada a ver com a Torá foram adicionadas. Dias especiais e isso, ritual daquilo, é a mesma coisa que acontece hoje. Então o que a Yeshua está falando? Eu não guardo o Shabá, mas no Shabá, sabe o que eu faço, Jesus? Eu vou lá naquele orfanato e ensino as 20 crianças a escrever. Estão tudo aprendendo, fala inglês, fala hebraico. Estou ensinando a escrever. Olha, é melhor você fazer isso do que você ficar à toa dentro de casa. E isso é um caminho de justiça maior do que o dos fariseus. No Shabá eu dirijo 100 milhas e vou lá no sertão, não sei aonde, lá num pessoal que precisa de ajuda, eu ajudo eles. Amém. O que você estava fazendo? Eu estava trabalhando, construindo uma casa lá para gente que... Ok. Para mim, esse caminho é um caminho mais justo do que o meu. Porque no Shabá não fica em casa. Shabá é um dia que a gente fica em casa. Raramente a gente vai para algum lugar, mas essa pessoa estabeleceu um caminho de justiça mais alto do que os mestres da lei. Está entendendo o que eu quero dizer? Ou seja, o cara substitui, não guarda o Shabá, mas ele faz algo muito mais nobre. Aí sim. Agora, se você trabalha no Shabá, não estou falando que você vai ser condenado por causa disso, mas você vai dar conta a respeito disso. Principalmente a partir dessa noite, quando você ouvir esse estudo. E você resolve estabelecer teu próprio caminho de justiça, cuidado, é melhor ficar no caminho do eterno, que é garantido que não vai dar problema, tá? Vamos lá. Porque eu me glorifico em Cristo Jesus, no Romanos 15, 17, voltando aqui, em meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra, em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Eu cheguei finalmente aonde eu queria chegar, tá? Eu não vou nem avançar mais, tá? Aqui era o ponto que eu queria chegar. O ministro dos gentios, como muitos falam, né? Que Paulo é o ministro dos gentios, de uma forma que tipo assim, nós não precisamos obedecer nada, porque Paulo é o ministro dos gentios. Só que o dia que a igreja despertar e começar a ler Romanos, o livro de Romanos, sério, olha o que está falando aqui. Qual é o objetivo de Paulo ser o ministro dos gentios? A fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Não, mas eu obedeço à lei de Cristo. De novo, mais uma vez, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Se eu trocar isso aqui por Jesus, Jesus era obediente a Deus, então não importa. Obedece a lei de Deus, de Jesus. Cristo era obediente ao Pai dele. Não me atrevo a falar de nada excesso daquilo que Cristo realizou por meu intermédio em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecer a Deus. Se alguém não estiver entendendo, levanta a mão, tá? Que eu vou repetir mais uma vez. A fim de levar os gentios a obedecerem a Deus. Por quê? Sem santidade, ninguém virá ao eterno. O que é ser santo? É você separar do mundo religioso, separar do sistema babilônico, andar em obediência ao eterno, não para você se justificar diante dele através da sua obediência, mas porque você já é salvo. E eu só quero encerrar aqui com Romanos 8. Então fala, amigos, Romanos para mim, acho que é o melhor livro da Bíblia que tem é Romanos. Ele arrebenta com qualquer sistema religioso, seja fariseu, seja judaico, seja da onde for. Paulo é um homem muito esperto. Eu quero dar um abraço nele quando eu ver ele. Vamos lá. Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morte. E lembrando que ele está escrevendo para crente, não está escrevendo para o bêbado, para o traficante, o bandido que não crê no Messias. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Não está falando a lei de Jesus, como alguns querem dizer, que não, eu estou debaixo da lei de Jesus. Não existe isso. Nem pode fazê-lo. Por que não pode fazer? Ele vai explicar. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. O que é de ser dominado pela carne? Fazer
tudo que é contra a Torá. Em nome de Jesus. Isso se dominar pela carne. Porque estão crendo já em um outro Jesus. Estão crendo em um outro Messias. O próprio Paulo fala em 2 Coríntios. Eu temo que vocês já estão crendo em um outro Jesus. Amigos, veja bem. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Por que é inimiga? Porque não se submete ao Eterno. Há um tempo atrás, eu conversando com um pastor, ele falou para mim que Jesus veio para libertar ele da Torá. Libertar ele da lei. Aí eu perguntei, quando é que você esteve obediente à lei, à Torá do Eterno? Você sendo um gentil vivendo no Brasil. Quando é que você teve guardando o Shabat? Quando é que você teve observando as festas? Quando é que você andou em santidade, que você precisou de um Messias para te libertar, para você agora andar fora da lei pela graça? É uma incoerência, assim. Até meu filho que tem 16 anos de idade, eu converso com ele, ele dá risada. Ele não acredita que o cristianismo crê nisso. Então eu encerro por aqui. Não quis soar de uma forma alguma que eu estou nervoso, nem nada, é que realmente é coisa que mexe com a gente. Porque está tão claro aqui, amigos. Está uma forma assim, está tão claro, só leu. Você não precisa ler nada na Bíblia, mas se você ler Romanos 8, se você ler o livro de Romanos inteirinho e ver realmente o que esse homem está falando, ele destrói, ele bota por terra qualquer sistema religioso que seja contra a Torá. E é isso que você tem que se analisar. Analisa o sistema religioso que você pertence. Se ele é contra a Torá, assim, o mais rápido possível, muda de endereço, muda de cidade, muda de nome, até o telefone, se for possível. E fuja disso, amigo. Porque o destino disso não vai dar certo. Você está brincando com a tua salvação. Se você não quer levar isso a sério, continua, faz o que o próprio Eterno aconselha. Quer se lambrecar no pecado? Vai mesmo. Mas, né, toma uma posição. Ou é luz ou é trevas. Amém? Obrigado, Raimundo. Eu acho que falei bastante, né? Fazia tempo que eu não falava, né? O povo estava até com meio saudade, eu acho, né? Tá apagado. Teu microfone tá apagado. Agora sim. Nós estávamos sim com saudade, sabe, da voz do Bill. Estava sumido. Pessoal, realmente, se uma religião, né, Bill, não prega a Torá, é contra a Torá, é inimigo da Torá, eu vou dar um outro conselho. Fuja dessa religião. É bem melhor do que mudar de endereço. Só fuja dela, cai fora dela, porque realmente é um barco furado, né? Não vai levar para lugar nenhum. Sai dela, povo meu, né? Porque se ficar lá, como eu falo assim, hoje em dia, é só nós analisar bem. Todas as religiões, todos os sistemas religiosos, é como se fosse um barco. E estão dentro do mar, dentro do oceano, né? Só que eles estão navegando tudo para Roma. Você entendeu? Cara, infelizmente, né? A Roma tem total controle sobre essas organizações religiosas, né? Terrivelmente tem. Então, quer dizer, se você está dentro de uma religião que ela não prega de acordo com o que está escrito na escritura, porque aqui é o seguinte, aqui é o encontro de Efraimita é a casa de todo o povo de Israel. Amém. Brother, o próprio profeta Isaías já nos alertou, né? Esse homem, ele vem 700 anos antes do Messias. Então é um cara de experiência. Olha o que ele fala aqui na tradução, o livro. Isaías 8:20. Consultem a palavra de Deus e o testemunho que vos dei selado. Se o que dizem esses bruxos é diferente da mensagem de Deus, é porque Deus nunca os enviou, pois que neles não há luz da revelação e da verdade. Se falar contra a Torá, meu amigo, se for contra o sábado, porque o Paulo, porque o João, se for contra qualquer ponto da Torá,
pode pegar o seu banquinho e vazar. E para de dar dízimo. Porque a coisa vai ficar feia, você vai dar conta. Como se diz, né? Um bispo católico, um arcebispo católico de São Paulo, ele falou assim que todos os que são trinitarianos, né, são católicos romanos. Todos que são contra a Torá, agora eu tô falando, é católico romano. Porque na verdade, quem trouxe esse ódio contra a Torá foi a Igreja Católica Romana. É. Isso que eu tenho que deixar bem claro aqui, tá? E as outras igrejas que são reforma que são tentativa de reformar o catolicismo entram no mesmo barco, infelizmente, né? Porque a teologia é a mesma, né? Exatamente. Não nada. Eu não sei, Bill, se você sabe, não sei se acha sabe, mas eu descobri que quando um pastor fala assim, eu sou PhD na teologia, ou eu sou doutor em teologia, esse cara, para ele conseguir o doutorado, ele teve que estudar na Igreja Católica Romana. Ah, é? Exatamente, na Faculdade Católica Romana, para ele ser doutor. Você entendeu? Aqui Então, pertinho, onde eu moro aqui, existe um colégio chamado Trinity College, Colégio da Trindade. E muitos pastores aqui da região são formados lá. Exatamente. É católico, né? Não, é evangélico. Evangélico. Mas a teologia é a mesma. Só não adorar a Maria e adorar a imagem. Mas o resto é igualzinho, não mudou nada. Eu falo assim, Bill, quando esse cara fala assim, eu sou doutor em teologia. Entendeu? Doutorado. Doutorado, isso, ou na divindade, ou coisa assim. Esse cara, ele para ele conseguir esse diploma, ele teve que estudar numa faculdade, fazer não um estágio, entendeu? Isso, acho que é um estágio. Na Igreja Católica Romana. Só assim ele consegue. Né? Então, imagina só, digamos que um cara que é doutor, que tem doutorado, que sabe, que é PhD. Poxa, se ele pegou esse diploma na Igreja Católica Romana com os bispos romanos, imagina o que ele trouxe na bagagem. Mas coisa boa, não é? É o que eu costumo dizer. A revolução da reforma foi muito boa. Tiraram, vamos dizer, a Bíblia que estava nos porões de Roma, né? Vamos dizer assim, né? Foi boa. Só que, porém, a reforma saiu, mas não foi uma saída completa, né? Ela ficou um pé lá e com o pé do outro lado. Mas a bagagem, ela tirou idolatria, imagem, essas coisas, mas acabaram criando vários papas, né? Que eu falo, 30 mil denominações existem hoje no mundo, em todos os países do mundo. Bill, antigamente não se podia ler a escritura, porque era algo somente os papas podiam, somente os padres podiam. Acho que nem padre podia de verdade. Era só os arcebispos, né? Mas olha só, hoje as pessoas também não têm nenhuma liberdade de ler a escritura, sabe por quê? Porque são dogmatizadas. Né? Então, por exemplo, o cara tá lá na Batista, ele só vai aprender as coisas da Batista, que a sua liderança quer ensinar para eles. Eles não são livres, continuam. Né? E mesmo que a pessoa lê, a pessoa não consegue receber um esclarecimento, porque se ela já é doutrinada a rejeitar a verdade, como diz lá em 2 Tessalonicenses, que fala que aquele que rejeita a verdade, o amor do Eterno, que está expressado na Torá, o próprio Eterno bota um espírito de engano na pessoa. Porque eu fico vendo, como eu falo, brother, evangélico vem usar livro de Romanos para detonar a Torá. Romanos detonam qualquer denominação evangélica mundial. Desculpa estar falando isso. Nós não defendemos bandeira de igreja. Olha, eu não tenho religião, eu não vou em sinagoga, eu não vou em igreja nenhuma, amigos. Eu aprendi a me relacionar com o Eterno pela palavra dele, com o Espírito dele, aonde eu estiver. Ou em casa, ou no meu trabalho, onde eu estiver. O Eterno, o Yeshua, ele te liberta, ele te livra do tempo. É verdade. A idade templária, que você tem que ter um rock, você tem que ter um homem sobre você, um líder. Ele é minha cobertura.
É verdade. Quer ver, e achar? Oi? O que é mais fácil? Ir a um templo ou ser o templo? O que é mais fácil? É mais fácil você ir a um templo. Exatamente. Né? Então, por que os templos estão tudo lotado de gente? Porque ninguém quer ser templo. É verdade. Porque para ser templo, rapaz, para ser morada do Criador, sabe? Para ser habitação do Machia, você tem que renunciar a si mesmo. O eu, o seu orgulho, né? Você tem que morrer. Paulo, igual o Paulo fala, isso aqui, Paulo acaba sendo um exemplo para muita gente. Ele fala assim, né, que ele já não vivia mais eu, mas agora o Machia vive em mim. É isso aí. Só que ninguém quer. Ninguém quer levar o madeiro. Ninguém quer, sabe, se entregar completamente. É mais fácil ir para o templo e confiar que pagando o dízimo 10% eu estou salvo. É. Entendeu? Você pode ver, né? Ninguém quer seguir o Machia. Ninguém quer sofrer pelo Machia. Sabe? Ninguém quer ser o templo, quer dizer, renunciar a si mesmo, por exemplo. Renunciar a tudo por amor Machia. Então o que eles fazem? Eu sempre brinco assim, né? Tem certos cidadão que quando ele chega no templo é um santo. Ele vai com aquele paletozinho, gravata, né? Perfeitinho, a Bíblia vai no braço. Mas quando sai de lá, ele faz tudo de errado que o ímpio faz. Né? Aí quando chega no domingo, tá lá na igreja. Santo. Essa aqui é uma experiência, né? Um certo pregador, ele pregando, né? Falando sobre como que é ser um cristão. Né? E quando ele terminou de pregar, ele foi para a porta. Aí chegou o filho e falou assim: papai, eu gostaria que o senhor me apresentasse um cristão. Uau! Mas é verdade, quer dizer, essa religião, Bill e Achá, ela é uma religião que não transforma ninguém. Né? Olha, brother, aquela coisa, tipo assim, eu vou discordar com você nesse ponto, porque as vidas. Olha, vamos analisar aqui. Todas as religiões do mundo, ela tem uma base de alguma verdade. Ela tem, por exemplo, o cristianismo espírita ensina coisas muito boas. Lá na Mesa Branca fala coisas boas. O catolicismo, na macumba, que tem a macumba branca e a macumba branca, preta, né? Um negócio assim, preta. Né? A preta seria a barra pesada, aquela coisa assim, né? A branca é a light. A outra é a light. Então, tipo assim, eu sei que o Jesus, sem Torá, ele é gente boa, ele é um cara super legal, cara. Mas querendo ou não, é que, como o Yachá falou, é uma candeia, é uma lâmpada. Só que o que a lâmpada tá queimando ali, a diferença é o óleo que bota dentro da lâmpada. Por isso que eu tô falando, o Jesus é gente boa, para quem não tem nada e tem Jesus, é melhor do que... Agora, quando a gente conhece esse Yeshua, quando é cair essa escama, né? Porque o sistema babilônico, ele usa as escrituras, que são verdades. E ele manipula as escrituras, ele para quê? Para introduzir a agenda deles, né? Que é a adoração a Deus Solares, a adoração a Maria. Vamos cultuar o sol. Por exemplo, eu estava vendo um documentário um tempo atrás aqui. Aqui nos Estados Unidos encontraram 800 altares que vêm antes do descobrimento da América. Altares para culto para Deus Solares. Isso, 800 aqui, cara. Antes de Colombo chegar na América. Que já tem. Você está entendendo? Então, o que é o sistema hoje cristão? É uma mistura de coisa santa com profana. Então, ele é tão misericordioso que ele está alcançando também, né? Não podemos... tipo assim, a religião em si era boa para algumas coisas. Por exemplo, o cara é um beberrão, né? Aí ele vai para a igreja, ele deixa de beber. Para de bater nas crianças. Exatamente. Então, vamos um pouquinho alguns pontos positivos.
Mas só que ele sai de uma escravidão para outra escravidão. Exatamente. Você entendeu? Isso que é o pior. Né? Ele acaba. Não é como ia achar que pregava bêbado, não é achar. Mas você pode ver que há muita hipocrisia. O que é hipocrisia? Aquela assim que eu falo que é hipocrisia. O cara, ele se veste de santo, é um cordeiro, você entendeu? Uhum. Só que na verdade ele não é um cordeiro. Né? O cara vai na frente. Ele é um lobo que se disfarça de ovelha. Isso, então por isso que eu falo, eles não têm o ruá do Criador ali, sabe? O poder que muda o ser humano, que torna ele uma ovelha. De verdade, mas não só uma aparência. Eu costumo dizer assim, uma ovelha, ela consegue fazer uma mutação e consegue virar lobo. Mas o lobo vira lobo, não vira ovelha. De jeito nenhum. Só tenta, né? Ela bota uma roupa, dá um truque e tal, entendeu? Maquiagem, aí vai indo. É. Né? Mas tipo assim, eu acho que a verdade é isso que eu busco. Né? A verdade que muda vidas. Né? Que te dá paz, que te dá poder, sabe? Por exemplo, eu uso uma frase que eu acho muito linda que você fala, né? Por que pecar? Né? Por que tem que pecar? Pecar é uma coisa ruim, né? Ruim por quê? Porque pecado nos separa do Criador, né? O pecar nos deixa distante do nosso Pai, a quem nós amamos demais, né? Do Mashiach, a quem nós amamos demais. Então por que pecar? Né? Pecar só traz sofrimento, né? Interno, tira paz. Do eterno, né? Isso, porque para mim isso é a pior coisa que existe. Falou tudo. Né? É a pior coisa que existe no mundo é ficar distante do Criador, do Eterno. Né? Quando você está perto do Eterno, você se sente confiante, porque você sabe que ele te protege. E agora você pode ver o que o sistema religioso imputa hoje. Ah, não, olha, você pode violar essas coisas que não vai acontecer nada não, viu? Exatamente. É o que você falou, né? O Jesus bonzinho. Ele veio para salvar você como você está. Você entendeu? Você para de fumar um pouquinho, para de bater no cachorro, para de roubar lá no trabalho, rouba só um pouquinho, pronto. Assim vai indo. E o espírito vai preparando a vida do cara. Sabe o que eu acho engraçado, assim, que tá bem dentro desse contexto que estamos aqui falando? Por exemplo, o cara fala assim, sábado é coisa de judeus, sábado é coisa de hebreus e tal. Aí você fala assim, por quê? Não, porque ali foi abolida. Beleza, então eu posso adulterar, eu posso fazer o que eu quiser, então, né, cara? Não, isso não pode. Peraí, mas como que não pode? O único lugar que me diz que eu não posso fazer isso é na lei. Uhum. Né? Então você percebe que existe um ódio para com o Shabbat. Claro. Né? Quer dizer, eu não posso adulterar, eu não posso roubar, eu não posso matar, porque isso é proibido para eles também. Né? Mas quando se fala do Shabbat... Vamos analisar aqui. Quando eles invocam Atos 15 e fala que gentil só tem que fazer 4 coisas, né? Aí eu pergunto, então o gentil está isento do dízimo? Não, peraí. E aí? Ué, mas não é só 4 coisas? Lá não tá né? Tipo assim, não, mas Jesus não falou que o gentil tem que guardar o Shabbat. Mas Jesus também falou que o gentil tem que dar o dízimo. E aí? Né? Como é que é? Aí eles pulam do barco, né, cara? Eu falo, amigo. Olha, você consegue fazer que a Bíblia fala que Deus não existe, se você quiser. É só você manipular ela bem. Não, você pode ver, Bill, e achar que o erro é incoerente, né? Uhum. Ele sempre cai na incoerência. Você entendeu? Terrivelmente. Né? Enquanto a verdade ela é sempre coerente, ela sempre se encaixa ali, ela combina, ela está de acordo, né? Ela é um gomo, é como uma corrente, né? Um gomo ele é preso a outro gomo, de forma corrente, assim é a verdade. Mas o erro não, né? O cara fala assim lá na igreja, porque o Velho Testamento foi abolido, mas ele ensina que tem que dar o dízimo, que está dentro do, né, da Taná, que eles falam que foi abolido.
né? Eles falam que não pode roubar, não pode matar, não pode fazer isso que lá. Você pode ver que ele acaba pregando o quê? A lei. Exatamente. Né? Quer dizer, uma coerência. Mas quando você chega vê, um faz Shabá, mais de não, 1000 é Shabá anos não. Porque que essa domingo igreja moderna praticamente se focaram na biografia, nas cartas de Paulo, na biografia de Jesus, nos evangelhos. errado, Na verdade, errado. tudo é evangelho, né? É. Até o nome evangelho é errado, né? Evangelo. O nome de um general romano que matava e perseguia os messiânicos, né? Você é seguidor, você vai evangelizar, quer dizer, eu não. Eu vou levar as boas novas. Esse negócio de levar evangelo, tô fora. Né? Não dá certo não. Pessoal, olha, foi muito bom hoje. Vamos terminar um pouco mais cedo. Eu tô com um monte de tarefa para fazer aqui em casa ainda. Entendeu? Acho que eu vou até mais 2 da manhã. Mas foi muito bom. Realmente a mensagem que você, Bill, trouxe e a mensagem que a Chá trouxe, incrível como se encaixou, né? Isso prova que o Eterno está no comando, né? Que está nos conduzindo, está nos dando sabedoria. Isso é muito bom, né? Eu creio que todas as pessoas, que foram muitos que assistiram, que estão nos assistindo agora, gostaram, aprenderam, né? E aqui eu falo que aqui é a casa das todas as tribos de Israel. Nós defendemos todas as tribos de Israel. Nós somos, o programa fala Efraimitas, mas também tem Yahudim, né? Eu sonho com essa união das casas, porque eu sei que quando isso está acontecendo, vai acontecer nessa união, porque o nosso Mashiach está perto de voltar, então ele está trazendo de volta Efraim, né? E com certeza ele vai trazer os Yahudins para ele, quer dizer, para que ele possa aceitar ele como Mashiach, né? Essa é a missão do Mashiach, né? De restaurar o reino. O que é o reino? As 12 tribos unidas. Exatamente, né? Exatamente. E